E tem algo anormal também na área da educação. Veja comigo. Na escola, a gente aprende que o metal conduz bem a temperatura, não é? No frio fica gelado, no calor bem quente. E aqui na capital, alunos aprendem essa lição na prática. E o laboratório, sabe onde é? É a sala de aula deles, que é de lata. Isso mesmo. Na reportagem de Patrícia Taufer e William Santos, você vai ver que ainda tem aluno estudando em escola de lata na rede estadual em São Paulo. E isso não é normal. É tudo anormal. Olhando assim de longe, a escola Fazenda do Carmo 3, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, parece toda de alvenaria, né? Mas só parece. Ó, aqui é alvenaria mesmo, mas aqui a gente vê que é tudo lata lá no telhado também. É uma lata disfarçada, né? É uma escola de lata disfarçada. Cristina, você já sabia que era de lata antes que seu filho viesse estudar aqui na escola? Já sabia, porque há anos que essa escola está aqui. E é muito fria, calor, quente, no frio ela congela aí dentro. Não tem isolamento, não tem nada ali dentro? Tem forros, tem os forros, mas eu acho que os forros não é suficiente para aquecer. O forro da escola parece um papelão, uma madeira bem fininha. Não é uma madeira, uma alvenaria mesmo. É um papelão. Aí rasgou, quebrou, aí a gente consegue ver. Como é que é por dentro. Vidro quebrado, né? Aqui em cima onde está quebrado esses vidros, é sala ou é corredor? Salas de aulas. São salas de aula. Vem a chuva, molha toda a estrutura, molha a sala, né? E na chuva dá para ouvir o professor falar? Muito pouco. É porque é muito barulhento? Como é que é em dia de chuva? É barulhento. Você passa frio às vezes? Passo. Por dentro eles colocaram o piso de borracha para poder esquentar um pouco mais a escola. Agora no frio, no inverno, que nós vamos saber como que fica realmente a escola por dentro. Eduardo, que é pai de um aluno, disse que ainda tem mais um problema, e dos graves. O que o senhor percebeu lá no andar de cima? Que quando passa lá em cima, que é de madeira o piso lá, e as crianças pulam e ficam afundando. Entre 1998 e 2002, o governo do estado construiu 150 escolas de lata. O Ministério Público disse que 76 ainda funcionavam em 2006, quando então parou de fazer a contagem. O MP disse também que sabe, porque recebeu denúncias, que ainda existem 13 escolas estaduais de lata na capital. Uma na Zona Leste, que a gente acabou de mostrar. O nosso produtor foi em outras 2 escolas de lata, que ficam no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Essa escola aqui, ela tem sala de lata ainda? Ela é. Ela É a estrutura dela toda é. é de lata? É. Mas por fora não é? Ou não? É isso, aparentemente por fora não, mas ela é. Ele conseguiu entrar numa delas e as reclamações são muito parecidas. E é muito quente? É? Mas tem ventilador, essas coisas? Então quando é calor, o que você chora? Vem de regata e sopa. Entendi. Vem de regata e sopa pra caramba. Tem sala de lata ainda? Sala A sala sim. de lata. O governo não consta como sala de lata? O governo é comum. A gente pede só a estrutura, né? Uma estrutura melhor para os filhos da gente. O ensino aqui é excelente, os professores são excelentes, só que a estrutura da escola está deixando a desejar. Não podemos nos conformar com escola de lata depois de tanto tempo. Eu estive em uma dessas escolas, a reclamação é essa mesmo. Além do frio e do calor, tem o barulho que ninguém consegue ouvir nada numa sala de aula. A repórter Patrícia Taufer está em uma dessas escolas, a Fazenda do Carmo 3, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Muito bom dia, Patrícia. A escola foi inaugurada em 2001, ou seja, já faz 12 anos que os alunos sofrem com isso, né?
Exatamente, Rodrigo. Bom dia. Olha, essa informação a gente não obteve pela Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria não informou quando essa escola e as outras duas foram construídas. E a gente também não conseguiu a informação de quantos alunos vivem essa situação, estudam em escolas assim. Eu vou conversar agora com o Décio Tabachi, que ele é gerente de obras da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A primeira pergunta é o seguinte: o custo dessas escolas é praticamente o mesmo da escola de alvenaria tradicional. A gente tem uma pesquisa do Laboratório de Climatologia e Biogeografia da USP dizendo que a temperatura é de 2003, dizendo que a temperatura aqui é de 4 a 6 graus acima. E de acordo com o Enem, as crianças que estudam em escolas assim, elas têm uma média inferior à das outras crianças que estudam em escolas convencionais. Então eu pergunto, qual é a explicação para que a gente tenha ainda escolas desse tipo no estado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, essas escolas foram construídas no período entre 98 e 2001. Esse teu estudo foi feito em 2003. E em 2007, nós contratamos o IPT, quer dizer, a Secretaria de Educação contratou o IPT para que fizesse uma análise e propostas para a melhoria do conforto térmico e acústico. O IPT fez um trabalho, nós executamos as obras e nós temos, em 2007, um estudo feito pelo próprio IPT, onde fica caracterizado que o desempenho térmico e acústico dessas escolas são semelhantes ao de uma escola convencional normal. Décio, desculpa. Então, não, desculpa. Então os alunos estão equivocados, é isso? O que eles dizem que sentem frio ou muito calor, eles estão exagerando? Não, na realidade, quer dizer, a denominação escola de lata ocorreu quando existiam escolas que eram aqueles tipo container. E, vamos dizer, existe um equívoco com relação às nossas. As nossas, a parte externa da escola é todinha de alvenaria normal, de bloco de concreto. Tá? E a estrutura é metálica. Então, originalmente, e isso foi em função daquele trabalho do IPT, a substituição das alvenarias externas, que eram de uma chapa de madeira, revestida somente com uma chapa fina metálica para poder dar mais segurança. Tá, então com o trabalho do IPT, a gente substituiu essas placas externas. A nossa discussão ela é em vão. A nossa discussão ela é em vão, então, porque os alunos dizem que sentem frio, sentem calor, e o senhor está dizendo que isso tudo está de acordo com uma escola normal. Então, assim, no entender do senhor ou da secretaria, a escola está funcionando de acordo como deveria. Olha, eu volto a repetir, nós temos um trabalho do IPT onde fica caracterizado que o conforto térmico é semelhante, eu estou até com ele aqui, semelhante ao de uma escola convencional. Tá bom, o que ocorre... Eu agradeço o senhor, a Patrícia, peço que ela fique aí, porque a gente tem aqui no estúdio o secretário estadual da Educação e vou discutir isso com ele, porque acho que essa discussão ela não pode ser tão em vão assim. Muito bom dia, secretário Hermann O sobrenome é difícil, Hermann Wurwald. Secretário, está colocada aí a questão. Essas escolas, então, para o governo do Estado, está tudo de acordo? Deve funcionar assim mesmo? Nós temos que entender o que ocorreu no Estado de São Paulo de 30 anos para cá. Em 1985, o Estado de São Paulo tinha 7 milhões e 300 mil crianças entre 7 e 19 anos. 4 milhões e 800 mil nas escolas. Significa 2 milhões e 500 mil crianças fora da sala de aula. Então, a política do Estado de São Paulo foi viabilizar o que eu chamo, que é extremamente importante, a inclusão de todas as crianças, o direito a que todas as crianças e jovens estejam nas escolas. Então iniciou-se um processo de construção de escolas. O Estado de São Paulo tem hoje mais de 5.300 escolas, espalhadas nos 645 municípios. Então, na realidade, o que se passa hoje é a necessidade de você iniciar um processo ou dar continuidade no processo de manutenção nas escolas e a construção de novas escolas, fundamentalmente por conta da migração. A construção de novos bairros residenciais que fazem com que você tenha no centro escolas com salas ociosas e a necessidade de novas escolas por conta da criação desses bairros. O grande problema é falta de terreno. A gente tem a impressão que a gente não pode substituir o que está de lata, a gente bota alvenaria e faz tijolo. A impressão que dá o Estado de São Paulo, o Estado rico, que destina boa parte do seu orçamento para a educação, se não me engano, o senhor pode me corrigir, são 24 bilhões de reais. É muito dinheiro, parece que o Estado não tem dinheiro para comprar tijolo. É uma coisa de gestão, o que acontece? Não, veja bem, não é uma questão financeira e nem de planejamento. Nós estamos hoje com 115 novas escolas em construção. A grande questão a ser resolvida, e o exemplo mostrado, ele é um dos exemplos, é o seguinte: quando se construiu essas escolas em 2001,
se construiu para poder atender uma demanda de construção de escolas próximas das crianças. A grande questão que se tem que minimizar é o transporte das crianças até as escolas. Isso é muito ruim. Então, o ideal é que se construa próximo das crianças. Foi o que ocorreu. Então, por que não substituir? Essa é a proposta. Por exemplo, as escolas, a minha determinação para a fundação que cuida da questão de obras, que é a FDE, é de que onde houver terreno, eu já determinei a construção de escolas novas. Uma vez construída a escola nova, você pode desativar essa escola. A grande questão é, onde não há terreno próximo a essa escola, para que eu derrube essa escola e construa uma escola nova, eu tenho que transportar as crianças. Então tem uma logística de transporte e viabilizar que centenas de crianças tenham a possibilidade de serem colocadas em escolas próximas para que eu derrube aquela escola e inicie uma escola nova. Agora, o meu compromisso junto à população e ao governo do Estado é de que nós realizaremos as obras em todas as escolas onde eu tiver imediatamente um terreno próximo onde eu possa construir. Enquanto não tiver esse terreno, é possível substituir o que é metal por alvenaria durante os finais de semana, por exemplo? Essa foi a fala do engenheiro Décio. Na realidade, em 2007 se iniciou esse trabalho. Se mexeu na alvenaria, se mexeu no forro, se mexeu no telhado. Quer dizer, mesmo assim, há uma questão que eu entendo as crianças do conforto térmico. Então, o que eu já determinei a FDE também é o seguinte, se eu não puder construir porque não há terreno, se houver uma dificuldade de logística, é que imediatamente se trabalhe a escola para viabilizar o conforto térmico. Se for o caso, até ar-condicionado nas salas, principalmente no verão. Aí a gente gosta, secretário, porque estamos assumindo um compromisso aqui de a gente acabar com isso e mostrar que escola de lata não é normal. Então, assim, se não tiver o terreno, vamos ter uma reforma nessas escolas. Eu só não gostaria que fosse chamado de escola de lata, porque na realidade o modelo chama-se Nakamura. O Décio tentou explicar que a escola de lata eram antigos containers e que não é o caso. O caso é uma escola que foi construída para viabilizar, como eu disse, que as crianças tivessem uma escola próxima à moradia, mas que também entendo não dá às crianças uma sensação que elas devem ter de tranquilidade para que essa relação de ensino-aprendizagem ocorra direito. A reforma ou a construção, eu acho que atende todo mundo. É o compromisso desse secretário. Não tem mais escola de lata, é o compromisso do secretário. Ele não quer que diga escola de lata, mas escola com o método Nakamura vai melhorar as condições. Quantas escolas são, secretário? Ao todo no estado nós temos 77 escolas. Nessa situação? 26 escolas estão em zonas de proteção a mananciais ou de preservação permanente. Aí é a questão de eu ter a necessidade de ter um terreno que viabilize a construção de uma escola. O Estado só pode construir escolas em terrenos que são do Estado. Ele tem que ter a propriedade do terreno. Então, essa é uma dificuldade nessas 26 escolas. As outras escolas em que eu tenho hoje 40 propostas de construção de 40 novas escolas para minimizar a questão das escolas Nakamura. Só para a gente finalizar, a Patrícia Taufer está com a gente, ela acompanhou, visitou as escolas e acho que tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Secretário, a gente está ouvindo agora o pessoal, a criançada entrar na escola e o barulho, de fato, é muito intenso. Então, assim, na verdade, a situação é grave, é muito complicada aqui. Existe previsão para essa escola, um prazo, algum estudo que está sendo realizado para que essa escola seja refeita, destruída e construída num outro local? Então, como eu disse para o Rodrigo, na realidade, onde houver terreno próximo à escola, já há uma determinação minha, a FDE, de que ela inicie sondagem de terreno para que se inicie imediatamente a construção de novas escolas. A questão é, de novo, onde eu não tiver um terreno que possa viabilizar a construção imediata. A logística é encontrar para as crianças um local mais perto possível, transportá-las, ato contínuo, derrubar a escola e construir escolas novas. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, mas a ver com educação também, a gente viu ali as crianças entrando na escola, mas também há informação de greve. Que situação está essa greve? Há uma paralisação mesmo? Não há um acordo? Na realidade, é uma movimentação induzida pela POSP que não teve adesão da rede. A proposta desse secretário, desde o início do governo do Estado, foi a valorização dos profissionais. No primeiro semestre de 2011, que foi o primeiro ano do governador Geraldo Alckmin, foi encaminhada à Assembleia Legislativa uma proposta de política salarial para os 4 anos do governo. Isto concede para todos os servidores, professores e servidores, um reajuste em 4 anos de 45,1%. O reajuste agora, data base, 1º de julho. No 1º de julho deste ano, a correção é de 8,1%. A rede sabe que esse secretário, que é professor, entende a importância da valorização do professor e salário é das condições fundamentais. A carreira que está sendo construída, que será finalizada esse mês, com a participação de todos os sindicatos, é um passo fundamental na valorização. E o governador Geraldo Alckmin, ele nomeou 34 mil professores este ano,
Faça um concurso segundo semestre, mais 20 mil professores em janeiro do ano que vem. Ou seja, em 4 anos, a Rede Estado terá mais 54 mil professores efetivos dando aula para as nossas crianças. E a reportagem foi muito boa. Você viu aquela mãe dizendo que a qualidade do ensino é muito bom. Ensino significa professor comprometido. Que venha o acordo, então, para que a gente tenha uma boa educação. Eu agradeço a presença do senhor aqui, que se comprometeu a construir ou reformar essas escolas de hoje no método Nakamura, que muito calor. Que é o compromisso desse secretário. Ou muito quente. Secretário Herman Wurwald, da Educação em São Paulo. Obrigado, secretário. Obrigado, Rodrigo.